Bom dia, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta quinta-feira, dia 19, Hebreus 10, 37 a 39. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O autor ele vai colocar que o tempo está breve. Uma das palavras mais ouvidas no meio evangélico, na atualidade, é essa: Jesus está voltando. E é uma verdade. Jesus está voltando. Mas, ainda no tempo do Novo Testamento, onde o Novo Testamento ainda estava sendo formado, a ideia já era essa: Jesus está voltando. E quantos séculos se passaram e hoje se repete a mesma coisa. Por tudo aquilo que acontece no mundo e que nós tomamos conhecimento e que está dentro das previsões feitas por Jesus. Mas por que tantas vezes se falou que Jesus está voltando, tantas vezes se fala hoje que Jesus está voltando, e já se passaram séculos e isso não ocorreu? Pedro vai dizer que Deus não retarda a vinda de Jesus, mas Ele espera que muita gente se salve, se arrepende. Por quê que o nosso tempo é curto? Por quê que o salmista diz que a nossa vida é como uma erva que de manhã está florida e de tarde murcha e seca? Por que Tiago diz que a nossa vida é um vapor que nós vimos por alguns segundos e logo desaparece? E se passam tantos séculos que se fala nisso? É porque a visão deles é visão de eternidade. E quando se pensa em eternidade, o tempo que nós contamos como tempo, como dias, como anos e como séculos, eles são ínfimos, muito pequenos, diante da grandeza da eternidade. Por isso, nós precisamos entender que, por maior o número de anos que nós vivamos, ainda é um tempo curto em relação à eternidade. Mas o autor aos Hebreus, ele vai dizer que nós, que cremos em Jesus, não podemos recuar. E ele diz: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. Porque recuar significa que eu nunca tive a certeza da minha caminhada. Quando a gente está caminhando por caminhos estranhos, a gente não tem certeza da nossa chegada.
E na primeira informação que nós temos, nós recuamos, porque entramos no caminho que não tínhamos a segurança de chegar. Então, quando nós cremos em Jesus, nós temos a segurança de chegar na eternidade com Ele, então nós não recuamos. Nós não voltamos para a perdição, porque nós nunca saímos dela, apesar de termos uma religião, apesar de falarmos que cremos em Jesus. Mas quando nós recuamos, nós provamos que nós ainda não temos a certeza de que a nossa caminhada com Jesus, ela é uma garantia para a nossa eternidade. Quem recua são aqueles que estão perdidos, que dizem que estão no caminho, mas quando descobrem outras coisas, eles recuam. Mas aqueles que aceitam realmente não recuam. Apenas os perdidos recuam. Que esta quinta-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.